Boa tarde, caros amigos e seguidores do Passa a Bola. O programa Passa a Bola, o programa desportivo da Rádio Transforma, tem uma inovação. Nós decidimos trocar a frase da semana por um desafio que vos vamos lançar. Portanto, nós criámos a rúbrica chamada Os Nomeados da Semana e, portanto, vocês vão interagir connosco respondendo a 3 e quem são os nomeados da semana. É o melhor treinador até esta data, portanto, que há um interregno para o Campeonato do Mundo. Será quem vocês consideram a melhor equipa ou então o terceiro nomeado é quem não deveria ir ao Mundial do Qatar. Portanto, fica aqui o repto do programa Passa a Bola a vocês e vocês terão, portanto, a amabilidade de responder a estes 3 nomeados e depois nós na próxima semana, no próximo programa, iremos comentar quem foi o nomeado da semana e iremos lançar novos nomeados. Entretanto, houve a Taça de Portugal e a quarta eliminatória e a priori não houve assim grandes surpresas. O que é que tens a dizer, Fernando Jorge? Antes de mais, boa tarde, Rui, para ti e para os nossos acompanhantes e ouvintes. Tivemos aqui uma Taça de Portugal, da quarta eliminatória, com alguns jogos relativos da primeira divisão, com clubes da primeira divisão, nomeadamente o Gil Vicente e o Arouca. O Arouca foi ganhar 4-1 ao Gil Vicente, o Mafra-Porto, o Porto vai ganhar 3-0 ao Mafra. E houve o Estoril-Benfica. O Estoril-Benfica era um jogo que se esperava que não fosse igual, não há jogos iguais. Eu até me ri porque tinha dito assim, outra vez, o Estoril, quando geralmente jogam 2 vezes, os jogos são completamente diferentes, foi o que aconteceu. O Benfica acabou por ganhar por 1-0 ao Estoril. Um Braga com o Moreirense também, que é um bom classificado na segunda divisão, vai isolado, é líder isolado da segunda divisão, e a maior parte dos resultados são mais ou menos esperados. Entretanto, houve tivemos o sorteio já para a quinta eliminatória. Sim, para a quinta eliminatória que que será realizada no dia 11/1 de 2023. Temos um Porto-Arouca a receber o Arouca, um Vitória de Setúbal, Casa Pia, um Varzim, Benfica, um Leixões-Famalicão, o Nacional, Rabo de Peixe, o Braga com o Vitória de Guimarães, é um derby interessante. Será o jogo até mais equilibrado. Sim, mais equilibrado. O Vila Verdense com a Bessade e o Académico de Viseu com o Beira-Mar. E, portanto, alguns vão ficar pelo caminho, naturalmente, não é? Entretanto, tivemos a última jornada antes do interregno para o Campeonato do Mundo, para a preparação. E Campeonato do Mundo esse que começa, salvo erro, a 20 de novembro, não é? Sim, é o primeiro jogo. Sim. Portanto, as equipas favoritas, todas elas ganharam. As 4 primeiras tiveram vitórias mais ou menos fáceis, não é? O Braga foi mesmo no fim e houve um penalti desperdiçado pelo Portimonense. Entretanto, o Benfica continua invicto e faz um jogo, penso que razoável, não foi um jogo muito bem conseguido. O que é que tens a falar sobre esta jornada da Liga Bwin? Ora bem, vamos começar pelo Porto, que jogou no Bessa no sábado à noite. Era um derby da cidade do Porto, entre um que já ganhou vários campeonatos, o Futebol do Porto, e o Boa Vista, que também já foi campeão nacional. Esperava-se um jogo difícil da parte claro, para o Porto. Pelo menos em termos de entrega do Boa Vista. O Boa Vista é uma equipa competitiva, é uma equipa muito física e está a ser bem orientada pelo Petit, mas estranhamente o Boa Vista apareceu, não digo estranho, mas apareceu a jogar muito pouco a bola. Culpa dos jogadores escalonados pelo Petit, culpa também do Petit, que não pode tirar o cavalo da chuva, como se costuma dizer, na minha visão de jogo, que estive lá ao vivo. E o Porto passeou, não foi um passeio, foi um jogo que teve que se aplicar, mas o Porto começou logo de entrada muito forte e praticamente arrumou o Boa Vista nos primeiros minutos. E podia ter marcado mais 1 ou 2 golos e era mais fácil eliminar o Boa Vista. O Boa Vista pouco fez, o Petit... mas achas que é mais de mérito do Boa Vista ou mérito do Porto? Não, mérito do Porto. O Porto começou bem, o Porto sabia que tinha que entrar derrompante ou a resolver o jogo o mais cedo possível
porque pronto, está a 12 pontos do Benfica, não convém perder mais pontos, Claro. sob pena do campeonato acabar mais cedo, já Foi um dissemos, Porto intenso já dissemos isso aqui, desde o portanto, o Porto princípio. tentou logo resolver a situação. Embora eu, do Porto, volto a referir outra vez, mais uma vez o Sérgio Conceição, ainda não percebi muito bem, meteu o PP a lateral direito, e eu acho que o PP devia jogar mais na frente, uma vez que o Porto tem 3 laterais direitos, para jogar contra o Boa Vista ou contra uma equipa qualquer, eles servem perfeitamente, senão não estavam ali. Mas pronto, é uma birrice provavelmente do Sérgio Conceição, que pode às vezes dar estudo, e já deu. Relativamente ao jogo, o Petit começou muito mal, o Boa Vista joga num sistema de 3 centrais, que é falso, porque quem joga em sistema de 3 centrais puro, ou como deve-se jogar com o sistema de 3 centrais é o Sporting, porque realmente o Sporting tem o Porro e os laterais, neste caso o Nuno Santos, que estava lesionado, são 2 laterais que sobem muito, vão muito à frente, fazem golos, etc. No Boa Vista, temos 3 centrais adaptados, não saem dali, e depois ainda temos 2 laterais emperrados pelo Petit, que só vão até ao meio-campo. Ora, o Boa Vista precisa de jogadores no meio-campo. O Porto, com o meio-campo forte, o Eustáquio, que está em grande forma, o Uribe, o Otávio. O Eustáquio, portanto, deram falar cabo, contigo sobre o Eustáquio. Deram cabo. O Eustáquio ultrapassou já os parâmetros de eficácia. Bem, nós não tínhamos é? já em relação ao Vitinha. Tínhamos o Eustáquio já noutros programas. Tínhamos dito aqui que o Eustáquio era um jogador acima da média. Não é? O Porto aproveitou-o e bem. Os outros, se calhar, andaram a dormir. Não é? Demorou enfim, algum tempo a entrar, sim. mas agora parece Sim, e é um perfeitamente e é um bom jogador, a servir os interesses. tem uma boa definição, joga bem, tem um bom pontapé à Não, baliza isto está também. com Está, golo. Que não tinha. e faz golos também, coisa que não é muito fácil, às vezes, em alguns, Acho que é mais alguns um centrocampistas. mérito, mais um achado do E, portanto, Sérgio mais um Conceição. trabalho ali do Sérgio Conceição a trabalhar o coisa. O Petit, eu até lhe vou escrever uma carta e tudo a dizer que ele tem que mudar os hábitos do Boa Vista. Para mim, o Boa Vista há 2 coisas ali que eu não entendo. Primeiro, não entendo como é que fizeram um jogo extraordinário contra o Sporting. Provavelmente tinham os salários em dia. Acredito que o Boa Vista neste momento tenha salários em atraso, porque há jogadores, eu posso referir por exemplo, o Mangas, mais valia ter-me a mim lá dentro do campo. Mais velho do que o Mangas, 2 vezes ou 3. Mas o Mangas foi um indivíduo que praticamente não andou lá dentro. Ou andou lá dentro, foi menos um. E outro que também, ainda não vi o que é que o Petit viu nele, que foi um jogador que veio do Benfica, chamado Bukotic, que o Boa Vista mal entrou. Eu disse logo, vai jogar com 10. Porque o Bukotic não tem categoria nenhuma para jogar. Nem no Boa Vista. Sim, Portanto, o Boa Vista teve portanto, a baixa do Seba. Esteve muito abaixo, sim. Com as à última da características. hora o Seba lesionou-se. É uma e o baixa Seba ali é um fundamental. titular discutível neste momento. Está Sem muito dúvida. melhor que o que estava e fez ali muita falta. Até em termos de comandar a equipa dentro do campo. Não é como o Petit não pode estar lá. Suster o ímpeto do Porto. Tem 2 laterais amarrados que eu acho que o Petit os devia desamarrar. Aliás, o Petit tem 4 defesas centrais. Mas dos 4 defesas centrais, tem o Bruno Onichep, que para mim não é defesa central. Veio do Feirense emprestado, mas não é defesa central. É um indivíduo com potencial acima da média. Já disse isto, eu volto a frisar. E o Malheiro é cortar as pernas a estes 2 jogadores quando se os metem laterais e depois com a saída. O Boa Vista ainda teve a agravante de ter sido expulso o Canão. E bem, foi uma expulsão lógica. Não havia necessidade, mas ele sujeitou-se a isso. E depois o Porto teve a vida mais facilitada. Contra 10. Não é que o Porto não ganhasse na mesma, ganhava na mesma da maneira como jogou, com consistência, com personalidade, com velocidade, com um bom estilo de jogo. O Boa Vista é que esteve muitos furos abaixo daquilo que podia, evidentemente, fazer. Muitos jogadores abaixo de forma, por isso é que eu digo, tenho dúvidas que não hajam salários em atraso, porque eu vi lá muito jogador a ser assobiado do Boa Vista, que eu já os vi a fazer muito melhor do que aquilo que fizeram. É que eles nem corriam, alguns, não é? Estavam parados. Não fizeram nada. Fisicamente o Boa Vista não te pareceu a 100%. E é um aviso ao Petit, ou ele muda para um sistema do 4-4-2, que eu acho que é mais adequado aos jogadores que o Boa Vista lá tem, ou o Boa Vista vai ter grandes dificuldades em manter-se na manutenção da primeira divisão. Mas o Porto mostrou Sim, o Porto que ganhou está na justamente, corrida. Exatamente. O Porto não podia perder também e justamente ganhou 3 pontos. Vai fazer do Porto ainda mais forte. Entretanto, tivemos o Benfica a ganhar tranquilo ao Gil Vicente, embora não fazendo uma exibição de encantar. Sim, ora bem, o Benfica jogou com a célebre equipa, eu digo célebre,
entre aspas, do Roger Smith, porque praticamente o Roger Smith é destes que acredita mais de momento. Sim. Praticamente foram os mesmos. Até saiu o Musa, que estava a jogar bem, na minha ótica, e entrou O o Gonçalo Gonçalo Ramos. Ramos outra vez. É esta a equipa que jogou 95% dos jogos do Benfica, que tem Sim. feito estas vitórias todas, e estes grandes jogos. Há um atenuante, porque foi a última jornada, o Benfica queria manter também a mesma pedalada, não jogou com a mesma intensidade, nem com o mesmo nível que costuma jogar, porque é preciso entender-se também que o Benfica tem 6 convocados. E desses 6 foram aqueles jogadores que renderam um pouco menos, porque não meteram tanto o pé, não jogaram com tanta intensidade, porque eles vão para o Mundial e quem joga a bola sabe muito bem como é que estas coisas se passam. Retraíram-se. Tanto o de alguma Benfica entrou bem, o Gil Vicente, depois do empate, o Benfica marcou o primeiro golo, o Gil Vicente, depois de um empate num penalti, que para mim, não digo que seja duvidoso, as regras é que são duvidosas, que eu nunca marcaria, ou alterava as regras, penaltis de costas, que a bola bata nos braços de um jogador que está de costas, mas que não está focado ou enfrenta a baliza, não altera em nada a situação do jogo. Joguei a bola há muitos anos, houve muitas situações destas, então era penaltis em todos os jogos praticamente nestas situações. As bolas batiam nos braços, nós muitas das vezes não estávamos ali com os braços. Não há nenhum jogador que possa jogar com os braços fechados. Não tem impulso, não é para subir, nem tem impulso para se deslocar para lado nenhum. Sim. Portanto, deviam alterar essa regra. O Gil Vicente empata numa cabeçada do Fran Navarro, outro grande jogador que anda aí. O Sporting até precisa de um ponto de balança. Podia buscar o Fran Navarro, que é um jogador acima da média. É uma sugestão. É uma sugestão que estou a dar ao Ruben Amorim, e até barato, se calhar. Paulo Está enquadrado no futebol português, portanto era mais fácil, melhor que o Paulinho, mais concretizador. O Gil Vicente empata nesse penalti do Ortamendi, ele nem sabe como é que fez o penalti, ok, tudo bem, o Arte marcou, o VAR consolidou a posição. Sim, o VAR. E o Gil Vicente empatou. Nessa fase do empate, o Gil Vicente ganhou mais um pouco de confiança e o Benfica andou ali um bocado mais atarantado com o esquema de jogo. Depois o Gonçalo Ramos faz o 2-1 e depois então passa a segunda parte e o Benfica não entrou mais avassalador, mas nas substituições aos 67, 68 minutos, com a entrada do Musa, para a saída do Rafa e do Gonçalo Ramos, lá está, após descansar já para o Mundial e não acontecer nada, e o treinador fez bem em tirá-los, o resultado estava mais ou menos definido. Consolidado. O Benfica praticamente foi um vencedor justo, porque de bolas enquadradas na baliza, o Gil Vicente teve 2, o penalti mais uma, e portanto o Benfica É uma vitória sem ganha bem os 3 contestação. pontos. Sim. E, entretanto, o Sporting também que continua, embora oscilante, continua na corrida, no mínimo para o segundo lugar. Vai a Famalicão, uma deslocação que se antevia difícil, até porque o Sporting nunca lá tinha passado, mas o Sporting acaba por ganhar, embora numa parte final aí com uma certa termideira. O que é que tu achaste do Famalicão e, sobretudo, deste Sporting? Ora bem, eu subscrevo totalmente, até porque eu gosto do Amorim, já conversei aqui e é um facto, para mim é um grande treinador, tem um grande esquema de jogo, simples também, como tem o Benfica, só com outros jogadores, evidentemente. O Sporting joga bem, mas o problema do Sporting neste momento é psicológico, é de confiança. Precisa de ganhar, e ele diz isso, precisam os jogadores do Sporting. Tiveram alguns percalços e algumas derrotas, precisam de ganhar uns poucos jogos seguidos para ganhar aquela confiança que tiveram no primeiro ano. O Sporting está mais fraco, está, eu já disse isso aqui, porque perdeu 2 jogadores que não colmatou, para já, não é para já, no meio campo. Precisa de um avançado que faça mais golos, o Paulinho não é esse indivíduo, é um avançado Precisava centro. um avançado centro do que melhor é mais, finalizador. é mais um 8,5 vai lá para jogar ali nas costas de um ponta de lança, de um 9, do que outra coisa. Também faz golos e está mais poucos. O Sporting jogou bem, entrou bem no jogo, podia ter marcado logo 1 ou 2 golos. E qual é a grande diferença aqui do Sporting? É a falta de confiança. E porquê? Vou dar um exemplo. O Pote, no primeiro ano que o Sporting foi campeão, o Pote, se rematasse 5 vezes à baliza, fazia 4 golos. O Pote agora remata 5 ou 6. Tem a mesma Além eficácia. de atirar bem, ou os guarda-redes defendem, ou a bola bate no poste, ou na trave. Anda com azar tão bem, a falta de confiança. E até está a tirar bolas para fora, coisa que não acontecia. O Pote praticamente acertava sempre na baliza. Portanto, esta falta de confiança do Pote e de outros jogadores, estamos a falar de um jogador que no primeiro ano marcou 25 golos. Sim, não é sim. brincadeira. Está-se a refletir no Sporting, não é? Porque o Sporting geralmente até começa os jogos a perder, ou às vezes quando falham golos e sofrem golos, nunca mais recuperam. Acredito que o Sporting vai voltar a um plano normal,
com esta paragem agora, para trabalhar ali alguns jogadores, como diz o Amorim, e o Sporting ganhou bem. Praticamente no fim, nos últimos 10 minutos, o João Pedro Sousa lançou os jogadores que tinham lá no banco, e nomeadamente o Jaime, um espanhol que para mim é um jogador acima da média, o Ivan Jaime. É um jogador acima da média. Magoado. Não percebo como é que ele está no banco, mas não estava bom porque ele fez uma grande partida naqueles 10 minutos. Não percebo este tipo de treinadores que jogam um bocado na retranca. O Famalicão tem um bom plantel e não está a ser espelhado na classificação que tem de momento. Quem diz o Famalicão diz o Gil Vicente também, que tem bons jogadores. O Gil Vicente jogou bem, pelo menos aí um quarto de hora, 20 minutos na luz, jogou bem. Quem visse o Gil Vicente a jogar dizia assim, mas estes são quase últimos. Ou com esta pontuação, não davam, não é? Porque eles têm bons jogadores. Sim. Portanto, é também um estado psicológico da própria equipe. Pronto, portanto, o restante da Liga, o Braga ganhou com muita dificuldade em Portimão. Com muita dificuldade, Rui, em termos de golos, porque o Braga teve muitas situações para marcar. O Portimonense também teve algumas. E tem um penalti. Depois há um penalti também falhado, que podia ter interferido nos 3 pontos ao Braga, não é? Podia o Braga não ter somado aqui os 3 pontos que eram fundamentais. Não somava. Também, exato. Para não deixar aqui no último minuto. Pois, para não deixar aqui, pelo menos, a luta no segundo lugar e para o terceiro, que é muito importante em termos de finanças, para o futuro. O Braga necessitava dos 3 pontos e quanto a mim ganhou bem, porque o Braga teve as melhores oportunidades. E se este tivesse concretizado também, o Braga foi a melhor equipa. Também veio um bocado baixo psicologicamente, atendendo aos resultados da Liga Europa. Pesou um bocado no prato da balança. O resto dos resultados são mais ou menos aqueles esperados, excetuando o caso do Casa Pia, que estava a fazer um bom campeonato e continua a ser a equipa sensação do campeonato, mas que perdeu com o Chaves. Que o Chaves é o zero e o zero, porque já foi ao Alvalade, não se esqueçam, o Alvalade ganhar 3-1 ao Sporting, portanto o Chaves em contra-ataque é uma equipa difícil. Pronto, entretanto, agora o que é que vamos ter? Vamos ter o Mundial. Portanto, sim, agora... Portugal tem grandes expectativas com o Mundial. Tivemos agora esta entrevista do Cristiano Ronaldo, em que ele realmente destrói a estrutura do Manchester United e que se marginaliza em relação ao clube. Portanto, tenho a grande oportunidade de mostrar que ainda é um grande jogador no Mundial. Temos também essa nuance nova, não é? E, portanto, Fernando Jorge, faz a tua antevisão em relação à prestação, nomeadamente, ou às perspectivas, ou às ilusões que os portugueses terão com a nossa seleção. Ora bem, eu sobre o Mundial começo já por dar a minha opinião. Eu ilusão não tenho nenhuma, porque com este treinador, Fernando Fisco Santos, não acredito nele. Aliás, até estou à espera que os nossos telespectadores, com o desafio que a gente lançou, nos respondam, para depois nós respondermos no próximo programa qual é a nossa opinião de quem não deveria ir ao Mundial. Quem não deveria ir. Relativamente aos convocados... E por consequência, quem deveria relativamente aos convocados de Portugal, mais jogador, menos jogador, não é, e o importante não é. E o importante é o esquema de jogo deste selecionador. Independentemente de serem estes ou outros que poderão eventualmente estar em mais forma do que alguns que ele leva para lá, aqui o caso mais grave é o treinador. O treinador não tem andamento para este Ferrari, como a gente já dizemos aqui várias vezes. Não tem. Portanto, não espero nada. Espero um Portugal com uma série que não é forte, é uma série perfeitamente acessível para Portugal, a priori, que vai andar com a máquina de calcular. Já estou a ver o filme. Ou muito me engano, vamos andar com a máquina de calcular. E isso é mau, mesmo que é para o prestígio dos jogadores. E esta bomba do Cristiano Ronaldo e tudo, não sei se vai afetar alguma coisa em termos da seleção. Porque o Cristiano Ronaldo não bem, pode estar ali, não entrar muito bem no grupo. Há outros jogadores também do Manchester United, o Bruno Fernandes e o Dalot. Não sei o que é que se passa para lá. E, portanto, isto foi uma bomba que o Cristiano Ronaldo lançou. Isto vai começar para Portugal. Nós temos o primeiro jogo, dia 24/11, contra o Ghana, e é um jogo essencial que Portugal começa logo a ganhar pelo menos os 3 pontos. Sim. Se Portugal aqui que derrapar ou jogar para o empate, ou alguma coisa que é o normal do Fernando Santos, vamos andar com a máquina de calcular, que é aquilo que eu digo. Equipa. E se eu ponho as mãos nesta equipa, com outro selecionador mais arrojado, nós temos equipa para nos bater com qualquer seleção do mundo. Sem dúvida nenhuma. A minha desconfiança é este treinador. Não confio neste treinador, porque acho que ele não é treinador, porque é um modelo já desajustado da realidade, porque... E ele ainda agora, se vocês estiveram atentos, na conferência do Fernando Santos, ele cometeu um deslize. Quando ele diz que Portugal vai para lá, tem bons jogadores, etc, mas tem que se adaptar ao adversário. Adaptar-se ao adversário?
Isto é um erro crasso. Não. Quem tem que se adaptar é o Ghana, o Uruguai e a Coreia. Que a priori Porque tem, para tem Portugal, piores jogadores. nós temos aqui com o nosso jogo, o nosso esquema de jogo, a nossa filosofia de jogo. E depois os outros é que têm que se preocupar com os Ronaldos e companhias, todos estão lá. Porque são todos jogadores. Estamos a falar de uma seleção portuguesa que talvez, em termos de valores globais, esteja perto dos 1.000 milhões. 1.000 milhões De valor de mercado. de valor de mercado. Se formos analisar os outros, eles Está 100 muito milhões abaixo. estão muito abaixo. Portanto, quem é que tem que se preocupar? São as outras equipas com a seleção portuguesa. Quando temos um treinador que diz que o Portugal tem que se adaptar à outra equipa, é um treinador medroso que entra para lá a exigir que os jogadores andem preocupados com o jogador A, ou B, ou C. Não vamos a lado nenhum. De maneira Sim, que nenhuma. não tem um discurso. Podemos passar, exato, Que podemos não passar. tem um discurso depois condizente Arrojado, até sim, com o valor que apregoa Exato. dos seus discípulos, Exato. não é? De quem escolheu. Foi um treinador que foi campeão europeu, toda a gente sabe porquê, inclusive até nem levam o rapaz que deviam levá-lo por mérito, não é? Porque foi ele que deu a medalha a Portugal e, portanto, o Éder, já não sei se não há lugar para ele, há lugar para a CLAC e para o comandante da CLAC, que esteve 6 meses sem poder frequentar os estádios, portanto, não percebo como é que um indivíduo dá uma medalha a Portugal e para ser campeão europeu com o Sr. Fernando Fisco Santos e a Federação do Faturas Gomes. Não consigo entender isto e, portanto, vamos ver. Portanto, não estou muito otimista. Nem eu e provavelmente 90% dos portugueses. Mas vamos ver o que é que vai desenvolver. Com esta mensagem de algum pessimismo do Fernando Jorge em relação, sobretudo, ao selecionador, que entende que não está à altura do valor de quem convocou. E vamos terminar o programa lembrando mais uma vez que agora temos um desafio para vocês e espero que vocês comentem e que façam a nomeação, ou portanto votem nos nomeados da semana, que é qual é o melhor treinador até à data, qual é a melhor equipa a praticar o melhor futebol em Portugal e a terceira questão que tem a ver com o fim do programa, a seleção, quem, na vossa opinião, não deveria ser convocado para o Mundial. Não devia ter ido. E estimando-vos uma boa semana, assim termina o programa.